Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Iveson, algumas pessoas já me conhecem e eu quero levar uma palavra para vocês aqui muito importante para nossas vidas. Eu não sou pastor, eu sou uma pessoa que quero levar uma palavra que realmente te encontre o seu coração, a sua necessidade, os seus problemas, problemas de saúde, seja o que for, Jesus pode te ajudar. Se você quiser acompanhar uma Bíblia, eu vou ler João capítulo 19 até o 29. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, já tinha ajuntado. Chegou quem? Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Olha o que Jesus Cristo fala quando chega: a paz esteja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo isso. Ou seja, tinha 11 discípulos nesse momento que entenderam que Jesus Cristo ressuscitado estava ali na presença deles como Deus Filho. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Disse outra vez Jesus: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, da mesma forma que Deus enviou o seu Filho para que nós conhecêssemos a salvação, conhecêssemos que existe um Deus vivo, que tem como o propósito de salvar aqueles que são seus. Mas esses seus, nós temos que lutar. Eu, você, temos que lutar para isso. Não é fácil. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. E havendo dito isso, assoprou, deu um sopro sobre eles. E quem que veio? O Espírito Santo, gente. A família da Trindade Divina é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O Espírito Santo de Deus veio. A partir daquele momento, o Espírito Santo ia trabalhar na vida dos discípulos e está trabalhando nas nossas vidas hoje. É o Espírito Santo de Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho sentado à sua direita, observando tudo que você está fazendo, o que eu estou fazendo, as nossas falhas, as nossas virtudes, que são poucas também, né? Então, o Espírito Santo que está nas nossas vidas agora. Aqueles a quem perdoastes os pecados, lhes são perdoados. Se você perdoar o próximo, você terá seus pecados perdoados. E aqueles a quem os retiveres, lhes serão retidos. Ora, agora aqui vem. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Eu falei no início que estava 11 discípulos, são 12 apóstolos. 12 discípulos, ou seja, 12 apóstolos, 12 discípulos, tinha 11. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Falou para Tomé. Sabe o que Tomé falou? Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no lado onde Jesus foi ferido, de maneira nenhuma eu vou crer. Como é que é? Tomé, tem que ver para crer. Todo mundo fala isso, né? Tem que ver para crer, né? Mas essa palavra bem lá, logo que Jesus Cristo partiu desse mundo, 33 anos que mataram ele foi, voltou e deixou uma palavrinha para nós lá. Daqui a pouco eu chego lá. E 8 dias depois estávamos outra vez os discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui seu dedo, Tomé. Vem ver a minha mão, sou eu mesmo, aquele que vai te salvar. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu.
Disse-lhe Jesus, agora, hein? Esse é importante para nós. Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados. Bem-amado. Bem-querido. Filho de Deus. Filho de Deus. Sabe o que nós somos? Criaturas. Criaturas de Deus. Todo mundo. Todo ser humano é criatura de Deus. Seja ele presidente, o mais milionário, o mais rico. Tudo criatura de Deus. Mas filho de Deus é aqueles que chamam ele de pai. De pai. Aquele que crê que Jesus Cristo vive. Que ele está à nossa disposição. Não seja incrédulo, por favor. Eu estou trazendo essa palavra para que você entenda que Jesus Cristo está no nosso meio. E bem-aventurado aquele que crê, para que possa ter uma salvação, possa ter uma vida tranquila. Olha, veja bem, se você vai atravessar um morro e tem um companheiro ou uma companheira, ou tem um irmão, ou tem um pai, uma mãe, se todo mundo der as mãos, nós vamos atravessar esse morro. Um puxa o outro. Vamos lá, passa pelo problema. Mas desde que a gente seja unidos. Sejamos unidos, temos que ser unidos. Se não for unidos, sem chance. Pai, mãe, filho, neto, avó, avô, seja quem for. Marido, mulher, filhos. Por favor, vocês têm que ser unidos. Unidos em Jesus Cristo, para poder dar tudo certo na sua vida, superar os problemas. Quem não tem problema hoje? Fala para mim. Nós temos problemas de várias formas, mas muito problema. Quem não tem? Saúde, política, nossa, é muito problema. E só Jesus Cristo pode nos ajudar. Jesus veio aos discípulos e se apresentou. Depois de ressuscitado. O único, que ao terceiro dia ressuscitou. Não existe outro sequer, ninguém, seja você de qual religião for, nenhum ressuscitou. Pregaram ele na cruz, judiaram dele, bateram até cansar, né? Aí Jesus Cristo colocaram no túmulo, fizeram lá o ritual, enrolaram aquele pano lá, né? Manto sagrado. Quem que saiu no terceiro dia? Quem veio lá? Um anjo tirou a porta, tirou a pedra lá da frente. Saiu quem? O Deus Filho. Tomé era um dos 12, não estava lá, né? Jesus apareceu para Tomé. Sabe quem apareceu para ele? Rei dos reis, Senhor dos senhores, o soberano, o número 1. Entendeu? Jesus é o número 1. O ponto final. Quem manda é ele. Ó. O que Jesus Cristo falou? Eu sou o caminho e a verdade. Quem vier a mim, eu não vou rejeitar. O caminho é estreito. O inferno é largo. Muito largo. É só querer ir pra lá e se jogar. Se joga pro céu. Não vai se jogar. Não vai se jogar. Não vai mesmo. Sem chance. Porque pro céu nós temos que lapidar, tirar tudo, essas porcarias que a gente tem, celular, ter uma vida mais consagrada em Deus, para que possamos alcançar a vida eterna, né? Vida eterna com Deus é uma coisa, com o diabo lá é outra, hein? É outra. Eu tenho medo. Mas você tem que ter a convicção que você vai pro céu. É lá que é seu lugar. É lá.
seja endividado, mas honre seus compromissos da forma que você pode. Seja com saúde, né? Seja com saúde. Se não for, agradeça a Deus pela doença. É duro, né? É duro. É duro agradecer a Deus pela doença. Mas se você agradecer, o conforto vem. Você pode ter certeza. Eu conheci uma pessoa, uma irmã em Cristo. Ela chama-se Eugênia. Ela estava internada num hospital. Se você for de Jundiaí, você sabe qual hospital que é. Hospital Paulo Sacramento. Isso aí foi na década de 80. Aí tava lá, os médicos desenganaram, né? Tá desenganado, não tem mais jeito, tem mais cura. Mandou para casa para morrer. Ela tava na cama. Ela deu um pulo na cama. Falou assim, ele passou por aqui. Quem passou foi um anjo. O anjo da cura. Curou ela. Ela estava desenganada pelos médicos. Quando ela ligou marcando uma consulta com os médicos, o médico caiu da cadeira. Caiu da cadeira. Porque ela foi enviada para casa para morrer. Deus faz milagre nas nossas vidas. Faz. Seja ele pequeno, grande, mas faz. Se você merecer, ele faz. Faz e faz mesmo. Então, no verso 29, nós temos lá, né? Bem-aventurado os que viram e creram. Experiência única. Experiência única. Quem vê é uma experiência única. Então, o que você tem que fazer? Coloque seu joelho no chão. Fecha a porta do quarto. Desliga tudo. Televisão, celular. Eu tô numa luta comigo. Eu tô numa luta. Luta muito grande. Mas eu vou vencer. E quero que também você vença. Eu tô aqui para te ajudar, para te falar alguma coisa de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Tá? Então, cuidado com o que você está frequentando. Eu vou dar um pequeno testemunho meu. Eu tinha 14 anos. Eu frequentava o espiritismo. Minha mãe me levava lá. Um dia, minha mãe falou assim: vai vir um pai de santo lá de São Paulo, aqui na cidade de Jundiaí. Eu sou de Jundiaí, São Paulo, no interior de São Paulo. E eu quero ir lá. Você vai comigo? Falei, vamos lá, mãe. Vamos nós. E vamos lá. Só que, por eu ter 14 anos, ser uma criança, um adolescente, não podia assistir o culto de magia negra. Minha mãe levou o Santo Antônio para benzer. Então você imagina assim, o Santo Antônio meio corpo, tinha umas lampadinhas embaixo. Aí os bichos lá abençoaram o santo. Acabou lá, vambora. Aí nós estávamos correndo na calçada que o ônibus vinha vindo. Passaram o pé na minha mãe. O capeta passou o pé na minha mãe. Escuta só. Por que eu falo que ele passou o pé na minha mãe? Porque minha mãe caiu em cima do santo. Quebrou a parte de baixo das lâmpadas. Quebrou certinho, assim, ó, como se tivesse cortado com a mão. Aí minha mãe levantou, joelho ralado, cotovelo ralado, levantou, pegamos o ônibus e foi embora. Aí minha mãe com dor e tal, ajudei ela, vamos pra casa. Sabe o que os guias falaram? Foi eu que te derrubei. Como assim? Eu te derrubei porque eu não quero luz elétrica, você vai pôr uma lamparina aí. Aquela que você põe água, põe óleo, põe uma lamparininha em cima lá. É essa aí que você quer que se acenda pra mim. Ou seja,
minha mãe, passaram o pé nela. Você pensa que não? Você pensa que não? Muitos acidentes aí acontecem. Você acha que foi por acaso? Ou ele quis ferrar a pessoa que estava dirigindo, ou a família, destrói o carro. Mas muitas pessoas saem inteirinhas, já percebeu? Nossa, eu vi essa semana aqui um acidente, a pessoa caiu, bateu o carro, desmanchou o carro, o cara saiu inteirinho. Deus tem um propósito na vida dele. O cara toma um tiro, não morre. Deus tem um propósito na vida de cada um. Deus tem um propósito e bem-aventurados os que não viram e creram. Não viu Jesus pessoalmente como os discípulos, o privilégio que eles tiveram lá. E você sabia que Jesus veio para os judeus? Veio para os judeus. Os discípulos não eram judeus. Por isso que eles estavam se escondendo do judeu. Foi judeu que matou Jesus. Por quê? Porque eles acham que Moisés é superior a Jesus. Isso é o que o judeu fala. Por quê? Porque o judeu, foi Moisés que tirou lá os 40 dias, Deus abriu o Mar Vermelho, passou todo mundo lá, né? Então eles acham que que Moisés é superior a Jesus. Azar é deles, né? Azar é deles. Um dia eles vão bater um papinho com o nosso pai, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode amparar vocês. Só Ele pode te proteger, te dar vitória, te curar, te levar para o céu. Para morrer basta estar vivo, não é assim que a turma fala? Então, para morrer basta estar vivo, cuidado, hein? De repente, sua vida pode... Se você tiver Jesus, Ele vai te levar. Se não tiver, quem vem buscar, né? Aí é cruel, hein? Aí é cruel quem vem buscar o teu espírito. Quem vem buscar você? Quem vem te buscar? Aqueles que crerem. Vão ser bem-aventurados os que creem. Ponto. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu tô falando no âmbito espiritual. Eu creio 200.000% que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu já fui espírita, fui tabaqueiro. Graças a Deus, nenhum guia entrou em mim, nenhum guia. O guia, imagine Jesus Cristo que é, né? Ele já tentou me matar. Eu tenho uma experiência muito forte nesse sentido. Ele me acordou 3 horas da manhã, foi uma luta. O anjo me salvou. A sensação de morte que eu tive, não desejo para ninguém. Sozinho na sala da minha casa foi uma luta muito grande. E por favor, pessoal, busque Jesus Cristo. Tenha Jesus Cristo na sua vida. Você não consegue sozinho? Procure uma igreja. Se você tiver uma igreja próxima à sua casa, que você confia 100% nas pessoas que vão lá, que se sentem bem, frequenta lá. Busque Jesus Cristo na sua vida. Aceite Jesus como seu único Salvador. Nós estamos num mundo muito difícil de viver. Muito difícil, muita tristeza, que tem de mulher morrendo, que tem de jovens se perdendo, assaltando. A troco do quê, gente? Troco no celular? Então vamos lá. Tá aí. Bem-aventurados que não viram e creram. Essa é a verdade. Creia. Você não está vendo. Mas sinta. Sinta que Jesus Cristo vai te ajudar.
Desculpa. Eu desejo a vocês uma boa noite, um bom dia, tudo de melhor na vida de vocês, tudo. Que vocês se sintam bem, que vocês entendam essa palavra, por favor. Leia a Bíblia, busque Jesus Cristo, tem muito lá que Jesus Cristo fala, tá? Eu quero que Jesus Cristo te alcance, que um anjo vá te visitar, que você sinta o conforto. Coloque amor no seu coração, por favor. Vou fazer uma oração para você. Precioso Deus, amado Pai, por favor, Senhor, alcance essa pessoa agora, Senhor. Toca no coração dela, Senhor. Que ela seja uma pessoa bem-aventurada. Que ela possa ser curada, que os problemas dela possam ser sanados, Deus. Alcança ela, por favor, Deus, eu lhe peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu desejo tudo de melhor para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Logo, trarei outra palavra para vocês. Fiquem com Deus.